Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos juntos para este momento. E como sempre iniciamos, à medida que os irmãos forem entrando aí e tendo um feedback, uma resposta, como está o nosso som e a nossa imagem, por favor, vá nos falando. Porque como diz o nosso colega de ministério, reverendo Jeremias Pereira, a vida é ao vivo, e ao vivo às vezes nos causa surpresas. Deus nos abençoe nesta noite. Tenhamos todos a certeza do cuidado do Senhor. Aquele que está entrando aí, por favor, vai dando um joinha para nós sabermos como é que está a questão da imagem e do som. Como estava prometido para esta noite, nós iríamos cantar, mas decidimos melhor não, porque não é esta a praia do pastor, né? Não é esta a melhor performance do pastor, cantar, e ainda mais cantar a capela. Mas deixo para você aqui o desafio, para que assim que terminarmos a live, você aí na sua casa, cante com sua família o número 107 do Inário Presbiteriano. Faça um áudio, coloque lá no grupo da igreja. Obrigado aí pela resposta dos irmãos. Só aguardar mais uns minutinhos aí para que outros que estão entrando se localizem. Mas já convido você que está de posse da sua Bíblia para ir abrindo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E hoje nós faremos diferente, daqui a pouquinho eu vou avisar de novo. Não é a prática pastoral, né? Os que me conhecem sabem, não é a nossa prática, mas nós hoje faremos uso do mesmo texto, mas em outros lugares. Então, para que você fique atento aí quando nós formos falando. O pastor acabou de dizer que é Mateus 25, mas na verdade é Mateus 26, capítulo 26 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estaremos lendo do versículo 31 ao 35. Depois, no mesmo capítulo 26, estaremos lendo o versículo 58, depois o 74. E aí só aí então depois faremos um salto para o Evangelho de Lucas, que eu vou avisar à medida da sequência do texto, para a gente não se perder. Que Deus nos abençoe nesta noite. É um dia especial para nós, mas também um dia de lutas. E aí você vai avisando aos seus colegas, aos seus amigos que estão no nosso grupo de Facebook, que nós estamos já ao vivo. A nossa chamada já foi diferente, né? Acho que Deus nos ajude. Estejamos todos unidos, meus irmãos. É hora, é tempo de estarmos unidos, mesmo com o distanciamento social, mesmo em alguns locais do Rio de Janeiro tem essa palavrinha nova aí no nosso dicionário, no nosso dia a dia, né? O prefeito aí definindo algumas situações, bairros, centros comerciais fechados, lockdown, né? Mas a Igreja do Senhor continua, a igreja continua firme, na certeza do Deus que adora, na certeza do Deus que é o Deus Criador, é o Deus que nos ajuda a caminharmos, é o Deus que ilumina a nossa caminhada. Toda vez que você vê o dedinho do pastor se aproximando ali, é que eu estou saudando aí aqueles que estão chegando. Fiquem firmes. Quero saber se a imagem está boa, o som está bom, está chegando para você aí. Como nós aprendemos com o nosso amigo reverendo Wilton, né? Esse é um tempo para nós conversarmos com você, para alinharmos as nossas ideias. É como se fosse na igreja, no templo, a nossa saudação pastoral, para que daqui a pouquinho todos nós alinhados, prontos, possamos dar início àquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. E aí, volto a repetir, você que já está de posse de sua Bíblia, vá abrindo aí o Evangelho de Mateus, capítulo 26. 26 de Mateus, a partir do versículo 31, um texto por demais conhecido.
E aqui nós temos o dever de orarmos, de estarmos prontos para os embates da vida. Eles não são poucos, eles não são fáceis, mas o Senhor é quem nos ajuda, né? Volto a dizer, havia no nosso coração o desejo de nós cantarmos, quero estar aos pés da cruz, o hino de número 107 do Inário, mas como já disse, né, o pastor não é muito bom nessa senda, nessa caminhada aí, né? Deixar o Ministério de Louvor conduzir e as nossas irmãs Idenilza, a nossa irmã Marli Botelho, na condução do louvor, eu acho que fica mais tranquilo, fica melhor. Vamos ter que guardar essa saudade um pouquinho mais pra frente aí. Mas você canta na sua casa aí, né? Grava o áudio, coloca lá no grupo, depois colocando para nós, para que a gente esteja ouvindo, assim como nós ouvimos sempre, né, os irmãos que cantam, e isso tem alimentado a nossa alma, isso tem alegrado o nosso coração. Mais uma vez peço a você que vá lembrando aí os nossos irmãos que a nossa live está no ar, nós estamos ao vivo para tratar das questões do Senhor, e que todos que estão no grupo da igreja vá se chegando, vá se assentando aí, para que a gente vá daqui a pouquinho dividir a palavra do Senhor, aquilo que está no nosso coração para esta noite, né? E aí eu volto a dizer, para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Bom, acredito que já estamos em bom número. Podemos iniciar este momento de forma oficial então. E para isto eu te convido a orar conosco. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer pelo Teu cuidado para conosco. Que mesmo em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, temos sentido, temos visto o Teu sustento, o Teu cuidado para conosco. E, ó Deus Criador, soberano, nós queremos Te adorar nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito, e nós queremos entender isto cada dia melhor. Nos ajude, Pai, nos ajude para que no crescimento do entendimento da Tua palavra, nossas mentes aclaradas por ela mesma, possamos viver melhor, termos melhores dias em meio a tantas situações. Fortaleça, Deus querido, as famílias, os nossos irmãos que junto conosco também vivem estes dias difíceis, dias de saudades, saudade de estarmos no templo adorando o Seu nome, dia de um distanciamento que tem feito com que os nossos corações e a nossa mente fiquem entristecidos, mas nós pedimos, alegre-nos nesta noite, para que juntos possamos desfrutar daquilo que a Tua palavra tem para nós. Certo do Teu cuidado, certa da Tua atenção, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Foi eu parar para orar e os irmãos chegando aí, né? Graças a Deus. Então, como eu havia falado, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Depois você vai virar no versículo 1, no capítulo 26, versículo 31 ao 35. Depois você vai virar a página, nós leremos o versículo 58 e na mesma página o versículo 74. Perdão. E aí então, só aí então a gente vai dar um salto lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 60 a 62. Fiquem tranquilos, eu vou colocar os textos à medida que for trocando, a gente vai parando e dizendo as alterações. Leamos então a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 31, assim nos diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O mesmo capítulo 26 do Evangelho de Mateus, agora no versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Perdão. Saudade da irmã Eva. A igreja vai entender. Versículo 74 agora, irmãos. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Saltemos agora então para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 60 ao 62, e eu vou aguardar que você encontre. Lucas, capítulo 22, do 60 ao 62. Diz o texto: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, nós, participantes, membros da Igreja Reformada, temos o compromisso, a responsabilidade na pregação da palavra, na ministração do Evangelho do Senhor através da palavra de Deus. Porque é onde nós temos a revelação de Deus para nós. A palavra escrita é Deus se desnudando, Deus se mostrando a nós, o seu povo. E então são os registros bíblicos que nos chama a conhecer Deus, sua criação e a sua obra. Boa noite ao reverendo Miquel Brison. Deus abençoe, querido, você e a sua família. E eu dizia do compromisso de ministrarmos a palavra, pura e simplesmente a palavra, em meio a tantos que estão querendo levar vantagens, querendo ensinar um caminho diferente daquilo que a palavra de Deus nos leva. É necessário ter esse compromisso. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Servir ao Senhor com integridade, cumprir o seu mandato, que é pregar o Evangelho com diligência, com coragem, mas direcionado pela sua palavra. Não cabe nenhuma necessidade de se criar nada. Tudo já está posto quanto à revelação do Cristo para nós. E o texto que nós lemos, ele é um texto muito interessante no que nós podemos vir a pensar acerca do que é o homem diante de Deus. Desenvolvendo um raciocínio bem rápido, podemos então pensar que Jesus Cristo veio ensinar aos seus discípulos, veio ensinar ao povo de Deus o compromisso com a sua palavra, compromisso com o Evangelho, com a boa nova do Evangelho. Mas nós precisamos reconhecer a falibilidade humana. Nós precisamos reconhecer os limites do ser humano.
Porque reconhecendo os nossos limites, nós não fiaremos, nós não depositaremos sobre a nossa convicção, sobre a nossa força, nenhuma tese, nenhuma ideia de que nós podemos vir a nos aproximar de Deus. Como povo de Deus, como povo escolhido para pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, em alegria e em dificuldade, nós precisamos fazer aquilo que é ordenança, mandamento de Deus. Porque se nós formos manter a nossa esperança, a nossa expectativa em cima do que eu e você podemos ter como soluções, ficaremos frustrados. Ficaremos desanimados. Mas se fiados no Senhor, se firmados no Senhor, o Senhor revelado na sua palavra a nós, nossa caminhada será facilitada. E aí, convido então você a emprestar aí como num breve tempo, um breve momento, somente o seu coração para que nós trabalhemos essa questão. A ideia do que é divino, do conhecimento divino para nós. O que é a fala de um Deus para nós, homens, pecadores, carentes, e eu diria desgraçadamente distantes de Deus, através do pecado em Adão. Falaremos então do que é andar com Deus, com integridade, com totalidade daquilo que é obedecer a sua palavra. Quem é o apóstolo Pedro? Quem é o homem do texto? Até aí, até esse momento em que a palavra nos conduz a um capítulo final de Jesus Cristo com ele ante a morte, ou antes da morte, porque Jesus vai encontrar-se com ele depois de ressuscitado. Pedro é alguém que pode demonstrar coragem. É alguém que pode transparecer firmeza. Mas ele é só o Pedro. O Pedro que segue a Jesus, que ao chamado de Jesus deixou as suas coisas e foi, mas ainda assim é alguém que carece de perdão, é alguém que carece de vivência, é alguém que carece de uma real aproximação do Deus encarnado. Jesus Cristo caminhando para o seu capítulo final da sua vida terrestre, reúne os seus discípulos e depois de ter ceado com eles, passa a fazer alguns comentários, alguns ensinamentos. E dentre esses ensinamentos ele se dirige a Pedro, dizendo que esta noite, ainda naquela noite, Pedro o negaria. Quinta-feira à noite, Jesus está reunido com seus discípulos e Jesus então diz, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. E o versículo 35 diz, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Querido ouvinte da palavra de Deus, irmãos de nossa igreja, de quem era o compromisso de vir, morrer pela humanidade para religar esta humanidade novamente a Deus? De quem era este compromisso? De quem era este serviço? Se era um trabalho do Filho de Deus. Se era o cumprimento de uma promessa que o Filho de Deus fez. Então, se alguém tem que morrer na cena, se alguém tem que ir à crucificação na cena,
essa pessoa não é Pedro. Nenhum dos seus discípulos que disseram a mesma coisa, juntamente com Pedro. Mas sim, era o dever do Cristo. Jesus é preso, você conhece a história, os homens vêm e lançam mão sobre ele, os soldados o levam preso, e aí ele vai passar por um julgamento, eu diria, fora da lei. Para a lei judaica, esse julgamento tinha que ser feito de dia. Para o judeu, esse período da noite tinha que ser respeitado. Mas Jesus é levado ao sinédrio. E Pedro vai atrás. E levado à casa de Caifás. Chegando lá, Pedro tem a condição de entrar. E ele só entra não pelos seus próprios méritos, mas ele entra pelos méritos de João, que era conhecido do sumo sacerdote. E ele fica no pátio a esperar. Olha o que o texto do versículo 58 diz para nós. Estando ele já no pátio, dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro se assenta. Ele fica entre os trabalhadores daquela casa, entre os serventuários daquela casa. Para ver o quê? Para ver o fim. Mas que fim seria este? Seria o fim do julgamento e a libertação de Jesus? Seria o cumprimento da promessa que o próprio Jesus havia falado durante todo o tempo, quando Jesus disse para eles que importava que o Filho do Homem fosse morto? Qual era o fim que Pedro estava esperando? Ou seria o fim da história que Jesus acabara de dizer a ele horas antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar? Mas ele está ali. Aí você conhece o texto, passa a criada, primeira vez, observa Jesus e diz para ele, você também estava com Nazareno. Ele diz, não conheço tal homem. Depois, de novo, acontece a mesma cena, e no versículo 73, logo depois, aproximando-se dele, estavam ali e disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Aqui, esse texto do versículo 73 me chama a atenção para uma construção anterior ao versículo 74, ao qual nós lemos. Nós, filhos de Deus, cristãos de fato e de verdade, chamados para sermos fiéis ao Senhor, precisamos ser reconhecidos dentre todos os outros, seja em qualquer que seja a nossa localidade de atuação, seja em qualquer local que nós viermos a viver, temos que ser identificados como filhos de Deus. Pedro foi identificado. Porque até o modo de falar o denunciava. Mas a promessa, aquilo que Jesus falou a ele, como filho de Deus, não mente, não podia mentir, tinha que se cumprir. Então começou ele a praguejar e a jurar, diz o versículo 74, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Tive a oportunidade em minha vida de ver um pregador falando sobre esse texto e ele colocou a figura do galo de uma forma muito interessante. Qual foi o serviço do galo? O galo apareceu só na história somente para cantar. O galo aparece ali como profeta de Deus. O galo aparece ali como que alguém que veio para cumprir o seu propósito e depois sai de cena e não volta mais. Que horas deve ser esta? Que horas que o galo canta? Se Jesus foi preso e levado ao julgamento, e esse julgamento foi pesado, já deve ser de madrugada, e o galo está ali para cantar. Mas não somente para cantar, ele está ali para denunciar, ele está ali para cumprir aquilo que Jesus havia falado a Pedro.
antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Se o texto de Mateus terminasse aí, se o texto proposto para esta noite terminasse aí, nós poderíamos já caminhar para o final. Mas Lucas traz uma revelação que não está nos outros evangelhos, que trata do mesmo assunto, mas Lucas traz um detalhe importante para nós que eu quero frisar nesta noite, que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, depois que Pedro sai da presença das criadas, ouve o galo cantar e chorar amargamente. Olha o que vai acontecer. Lucas diz assim a partir do versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. O galo cantando, você lembra do texto de Mateus, que Pedro está entre os serventuários, ele está entre os trabalhadores daquela casa. Ele não está na sala principal, ele não está na sala onde o sinédrio, os homens estão a inquirir de Jesus a fala de que ele é o rei dos judeus. Pedro está do lado de fora. E eu fico a imaginar uma janela. É como se fosse uma janela aberta, que desce para o pátio. E o versículo 61 então diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que eu e você precisamos entender disto? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Que nós possamos entender o cuidado de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. A explicação do texto, ela é por si só edificante, esclarecedora, mas nós precisamos aplicar esta palavra. Nós precisamos caminhar com aquilo que a teologia precisa responder para nossas vidas. Não basta apenas nos aproximarmos do texto. Precisamos reconhecer, precisamos ter ciência daquilo que o texto está a trazer para nós. E é isto que a mensagem precisa fazer. Nós aprendemos na boa e velha matéria do português, quando nós estudávamos. No meu tempo era lá pelo período do 5º ano ginasial, 1º ano após o primário. Hoje já nem sei mais dizer. Em tempos de dificuldades de pensamento, talvez estaria aí no ensino fundamental essa matéria. Existe o emissor, a mensagem e o recebedor. De fato e de verdade, na questão da palavra de Deus, o emissor não é o pastor. No caso da palavra de Deus, o emissor é o próprio Deus a falar conosco. A mensagem é a sua palavra e o recebedor é aquele que ouve a palavra. Onde entra a figura então do pregador, do pastor, do palestrante, ou de qualquer nome que queira se dar àquele que fala. Nós somos canais. E o trabalho do canal é retransmitir o sinal. Não compete a mim inferir nada ao texto, acrescentar nada ao texto. O que eu preciso é transmitir a palavra de Deus explicada, trazer o texto para que a nossa vida seja alimentada por esta palavra. Para isso, então, depois da defesa do texto, depois de ter explicado esse texto, de ter falado sobre esse texto, eu quero falar com você sobre alguns temas. Talvez, como diz o presbítero Walter, teríamos assunto para falar a noite toda, mas vai cansar você e vai me cansar também. Então a gente precisa compilar, nós precisamos trazer uma
ideia mais rápida do texto. Queridos, o que você tem feito com aquilo que você ouve do próprio Deus quando a sua palavra o ensina? Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, deveria ter aceitado, vestido a carapuça, como dizem os mais entendidos, e caminhar, e viver para o que seria a sequência de sua vida. Mas ele fez diferente, ele quis trazer um viés, um olhar, uma decisão diferente para aquilo que era a palavra de Deus. Mas eu e você não podemos mais praticar os mesmos erros. A palavra de Deus está posta para nós. Nós já lemos a sua palavra, nós já entendemos aquilo que ele quer para nós. Agora precisa haver uma prática diária. Todo aquele que se rende aos pés do Senhor, todo aquele que se aproxima do Evangelho e da sua palavra, precisa, de fato e de verdade, viver de acordo com o que a palavra nos ensina, de acordo com o que ela nos transmite. E o que ela quer transmitir para nós, através desse texto. Nós estamos em construção, nosso primeiro pensamento, nosso primeiro raciocínio. E por estarmos em construção, não somos ainda um nível perfeito. Precisamos reconhecer isto em nós. Precisamos reconhecer isto na nossa vida, no dia a dia. Porque senão, como Pedro, nós vamos querer prometer coisas que não poderemos cumprir. Falaremos e não conseguiremos manter a nossa decisão. Como o vaso na mão do olheiro, nós estamos em construção. E precisamos entender isto, que por sermos vasos de barro, precisamos ser moldados de acordo com a vontade de Deus nesse nosso primeiro raciocínio. Então, de posse da palavra de Deus, de posse dos seus ensinamentos, todo dia, seja em qualquer lugar ou qualquer situação, tenhamos as respostas no nosso coração e na nossa mente, para que na nossa fala, na nossa verbalização, possamos falar aquilo que Deus quer que falemos. Possamos ter a vida direcionada por Deus para que nossa caminhada seja fácil, mais tranquila. Porque do contrário, nós cairemos. Nós vamos sucumbir diante das nossas próprias decisões. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Nesse primeiro raciocínio, que o Senhor ache em nós as respostas dele. Que o Senhor coloque em nós aquilo que precisamos falar aos outros e não definirmos e não trazermos para nós o juízo daquilo que nós entendemos ser o certo, que nós achamos ser a solução para as coisas. Porque avançando para o nosso segundo pensamento, assim também como aconteceu com Pedro, olha o que vai se dar conosco. Vamos ser confrontados. Vamos ser questionados, inquiridos. E precisamos dar respostas para todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. E a resposta não pode ser uma construção da sua cabeça. A resposta precisa ser direta da palavra de Deus. Porque senão seremos confrontados, apontados, e assim como foi o Pedro, não teremos uma resposta satisfatória. Não daremos prova daquilo que o Senhor requer de nós. Mas baseado na sua palavra e respondendo de acordo com aquilo que Deus quer, pode ter certeza, meus irmãos, mesmo que o momento não seja bom, mesmo que a hora não seja a melhor, vindo do Senhor a resposta alcançará o seu efeito. Mas o texto também caminha para um terceiro pensamento.
nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos soltos no mundo. E assim como foi com Pedro, o Senhor é conosco. Ele ainda é o sustentador das nossas vidas. Ele ainda é o cuidador dos nossos negócios, das nossas coisas. Ele é quem nos acompanha. E Pedro poderia imaginar na promessa do cumprimento da palavra de Deus que o galo fosse cantar, que as pessoas fossem o apontar, mas talvez ele não estivesse contando com o olhar de Jesus. Talvez ele não estivesse esperando que após negar ao Senhor, que após ter dado as respostas diferentes daquilo que Deus esperava que fosse, ele não esperava em ser alcançado por um olhar. E eu quero fazer uma pequena viagem com você, como sempre digo na igreja. A gente é bom de viajar. Nós somos bons em desejar estar em lugares diferentes daquilo que nós estamos vivenciando. Pedro não queria estar ali. Talvez fosse o último lugar que Pedro desejasse estar. Entrou com suas próprias pernas, ajudado pelo seu amigo João. Mas depois de ter negado o Senhor, depois de ter chorado amargamente, o que ele já não queria mais, o que ele já não desejava mais, era ser alcançado pelos olhos do Senhor. E então Lucas traz luz para a nossa ideia, lança luz sobre o nosso pensamento. E como eu disse, talvez através de uma janela, Jesus o olha. E eu e você então podemos imaginar a carga de amor, a carga de perdão que tem esse olhar. O Filho de Deus sendo entregue na mão dos pecadores para morrer no meu lugar, para morrer a minha morte, para que eu vivesse a sua vida, e assim como eu, você, meu amigo que me ouve, imagina, pensa no olhar de Jesus. Talvez um olhar esfuziante, fulminante. Eu te disse, seu Pedro, seu fraco, que você ia negar. Eu te disse, Pedro, que você não aguentava, que você ia a corda, que você é um covarde. Você não serve para andar comigo. Você não serve para ser um dos meus. Não. Eu imagino o olhar de Jesus Cristo carregado de amor, dizendo: Pedro, eu ainda vou continuar investindo em você. Pedro, eu sei que você não é pedra. A pedra angular sou eu. Ele vai dizer isto depois lá na praia. Eu sou a base, eu sou o fundamento, você é fragmento. Petros, fragmento de rocha. Pedra pequena. A rocha eterna é o próprio Cristo. E é o próprio Cristo que olha para Pedro. E só tem uma saída. Só tem um caminho para Pedro. Os evangelhos nos apontam. Os textos que nós lemos, tanto de Lucas quanto de Mateus, diz que Pedro chora amargamente. Pedro reconhece. Pedro se vê nas piores das situações. Andou com Cristo. Viveu momentos indizíveis. Pedro é alguém que tem uma carga de história para se contar, quase que indizível. Se você acompanhar a chamada de Pedro e o acompanhamento de Pedro com Jesus, você vai ver que ele é o que tem umas experiências, histórias para contar. Pedro é quem lá no início do ministério chama Jesus para ir à sua casa. E ao receber Jesus em casa,
ele começa a entender quem é Jesus quando cura sua sogra. Pedro é o que está presente nas multiplicações dos pães, quando tantos famintos precisavam comer, e os próprios discípulos disseram: mestre, despede este povo, manda esse povo embora para casa. E o cenário era pesado, o cenário era difícil, mas Jesus multiplicou os pães. Pedro é aquele que, no meio da tempestade, quando todos estavam assombrados, levanta a possibilidade de ser Jesus andando sobre as águas. E ele diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. Ao passo que Jesus diz: então vem. Pedro, olhando em Jesus, desce do barco, anda sobre as águas, anda sobre as ondas e experimenta o que nenhum outro ser humano fez. É certo que ele afundou, desviou o olhar de Jesus e as ondas iriam o afogar. Mas é o próprio Jesus que o segura pela mão e o devolve ao barco. Pedro é alguém que tem uma caminhada com o Senhor. Pedro é alguém que tem uma experiência com o Senhor. E é Pedro também que vai vivenciar essa dificuldade, esse momento de grandes lutas, de muitas dificuldades. Mas é esse Pedro também que está agora rendido, caído, prostrado, envergonhado, totalmente em miséria. Ele nega aquele que o tinha tirado do anonimato, mas mais que isso, aquele que tinha o apresentado a obra redentora do Senhor. E agora, ao negar esse Filho de Deus, que ele reconhece, porque é ele também quem responde, quando Jesus pergunta: que dizeis os homens quem eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, qual é a situação? Precisamos terminar. Você já se viu, durante o texto, as situações que Pedro viveu, e eu te coloquei em algumas delas. Eu quis te confrontar a responder os questionamentos que Pedro tiveram. Talvez você não tenha sido direto o bastante, e você pode estar pensando: mas ele era o Pedro, eu sou diferente. Não. Fazemos parte da mesma essência. Fazemos parte do mesmo grupo de pessoas que precisam do sustento, desesperadamente do sustento do Senhor. E para dar a resposta que o mundo precisa, você tem a palavra. Você tem a vontade de Deus transmitida para nós através da revelação de Deus. E quando nós dizemos aqui revelação, é a única revelação de Deus para nós. A fonte que emana toda a verdade. A palavra de Deus. Contextualizando e finalizando. Quando todas as dificuldades estiverem se levantando contra você, porque eu sei que elas vêm, elas estão se levantando todo momento, responda os questionamentos da forma que Deus quer que você responda. Não responda agradando o seu coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Não responda agradando ao seu público-alvo, porque eles podem estar procurando respostas para a sua crise material, a sua crise existencial. E você é portador do Evangelho, boa nova de Deus para nós, para levar o perdido ao Senhor. Não respondendo positivamente aos anseios humanos, mas trazendo aquilo que é vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Nós teremos cumprido o papel pelo qual o Senhor nos convocou. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra nos alimente
que estejamos todos prontos a caminharmos em momentos de alegria, em momentos de dificuldade, mas respondendo favoravelmente aquilo que é a vontade de Deus. Queridos, deixe-me fazer alguns pedidos a você, e talvez você vai ficar surpreso com alguns pedidos, mas eles precisam ser dados, né? Eu peço, como eu tinha falado lá no grupo da igreja, nós tínhamos pedido oração pela sobrinha da Rutilene, né? Estava com a Marli, tia da Vanessa, do Leco, sobrinhos da minha esposa internado. E é bom que se explique aqui, ela é tia da sobrinha da minha esposa pelo lado da mãe dela, não pelo lado do pai, porque senão seria diretamente sobrinhos da Rutilene também. Mas a Marli já não sofre mais as dores desse tempo presente. A Marli descansou das lides desses dias, desses tempos, e já não carece mais das nossas orações. Mas existem outros pedidos. E na mesma família da Rutilene, nós pedimos pela vida da Michele. Foi levada ao médico, a falta de ar um pouquinho agravada, mas nós pedimos que o Senhor continue sustentando a vida da Michele, que ela não abandone a fé. Ela tem a crise asmática, né? Mas também foi acometida pelo vírus Covid-19, e estamos nessa guerra aí. Estamos esperando que Deus nos ajude, porque só o Senhor pode nos ajudar. E eu creio nisto, com toda a firmeza do meu coração. Quando nós pedimos ao Senhor, nós não estamos pedindo a um Pai que não possa dar. Nossa fé precisa estar firme no Senhor. Quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações. É claro, precisamos entender que Ele vai fazer como Ele quer, porque Ele é soberano. Mas agindo contrário à nossa oração, fazendo conforme Ele quer, e sendo a vontade dEle diferente da nossa, Ele nos dará o sustento, Ele nos dará o ânimo, a força o bastante para o combate. Queremos aqui também de público agradecer a igreja que está orando, né? E aí a gente pede que continue orando, mas já em franca recuperação, o nosso amigo Heraldo, para quem a gente manda um abraço, Heraldo, muito querido, mas já se encontra melhor, graças a Deus, está saindo desse quadro. E continuarmos assim, firmes, a certeza de que Deus cuida de nós. Eu queria ficar aqui falando direto com vocês. Um desejo muito grande de estar perto de você, de conversar com você. A minha contra-regra, minha esposa já me deu feedback aqui que a Michele já está em casa, foi medicada, já está em casa, graças a Deus. Continuemos a orar por ela, e que a nossa vida seja na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra e respondendo, como assim acabamos de pregar, respondendo de forma que nós sejamos alvos da graça de Deus sempre. Porque Deus não perde nenhum de nós de vista, mas Ele quer que nós respondamos a todos quantos estão necessitados, carentes de ouvirem a palavra de Deus. E assim sendo, vivermos de forma a nos orgulharmos, a nos alegrarmos com a palavra de Deus que a nós foi deixada, que a nós foi revelada através da Bíblia. Lembre-se, cante lá o hino 107, quero estar aos pés da cruz, faça um áudio, ou melhor, se você quiser, faça um vídeo no Facebook, eu desafio você, né? E mande para nós, para que nós possamos nos alegrar com a voz dos queridos. Oremos mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Deus, por tudo que temos vivido, pela grata satisfação de termos respostas para darmos àqueles que estão
carentes, que estão desalentados, que estão sem direção. Mas nós, o teu povo, temos a palavra do Senhor que nos garante que todo dia, todo tempo, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja reunida, que nesta noite de domingo as nossas alegrias sejam redobradas. Consola os nossos corações, fortalece, Senhor, o nosso espírito para que de cabeça boa possamos estar de pé para enfrentarmos as lutas e sairmos delas vencedores, seja ela qual for a resposta. Certo do teu cuidado, do teu carinho, nós oramos te pedindo que o Senhor também console a família dos enlutados, tantos, ó Deus, do nosso país que estão perdendo seus queridos, momento difícil. Te pedimos, ó Deus querido, pelos nossos governantes, prefeito, governador, presidente, toma esses homens nas tuas mãos. Ó Deus, que o Brasil possa estar pronto para dar uma resposta para essa condição tão difícil a qual nós estamos vivendo e que em breve tempo, nós estejamos na casa, no templo para poder te adorar livremente, Senhor. Porque reconhecemos que só o Senhor merece a nossa adoração, só o Senhor é digno desta adoração e é isso que nós queremos fazer. Certo do teu cuidado, da tua atenção, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as alegrias, as bênçãos, as comunicações do doce e amável Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo de Deus, os eleitos de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, que sua palavra nos alimente. Que esse tempo passe logo. Estejamos juntos muito em breve. Fiquem todos com Deus.